para entender melhor como implementar uma estrutura de dados em C e C++, agora eu vou mostrar para vocês a implementação, né, do TAD Sacola e a gente vai ver alguns conceitos novos que a gente vai usar para a implementação de estruturas de dados, tá, na linguagem C e C++. E o primeiro conceito é o conceito de programas com mais de um arquivo, um programa que é composto por múltiplos arquivos, tá? E aí vem um pouco da modularização, do reuso que o TAD e as estruturas de dados trazem para a gente. Então, o nosso programa vai ser composto por 3 arquivos, tá? O primeiro arquivo é o que a gente chama um arquivo de cabeçalho. Ele é um arquivo que não é .cpp nem .c, ele é .h, tá? Em C++, alguns programadores usam, ao invés de H, HTTP, tá? É a mesma coisa. A gente vai usar .h, é o mais usado, né, tanto em C quanto C++, tá? E então a gente vai definir um arquivo sacola.h, onde a gente vai definir o struct, né, o tipo sacola, mesmo o tipo composto sacola, porque ele vai ter mais de uma variável, né, uma sacola vai ser composta por 2 variáveis. E aqui também no ponto H a gente vai colocar as definições das operações, que vão ser funções, né, que implementam aquelas operações de criação, tamanho, inserção, tá? E depois a gente vai escrever um outro arquivo, que vai ser o sacola.cpp, onde vai ter a implementação dessas operações da sacola. Tá? Então, no ponto H, a gente coloca só a declaração das funções. A implementação a gente coloca no sacola.cpp, certo? E esse sacola.cpp ele inclui o sacola.h, tá? Porque ele usa coisas que estão definidas lá. E depois, a gente vai ter um terceiro arquivo, que eu vou chamar de sacola_test.cpp, que é simplesmente um programa de teste, tá? É um código cliente, tá? Então, isso aqui pode ser qualquer coisa. Isso aqui, eu vou, né, mostrar para vocês esse teste, só para mostrar como se usa uma sacola, né, o tipo que a gente vai definir. Mas, na realidade, isso aqui é só para exemplificar como que qualquer programador pode usar a sua estrutura de dados, tá? Então, a sua estrutura de dados vai estar definida nesses 2 arquivos aqui, ó, no arquivo de cabeçalho e no arquivo de implementação. E isso você vai poder, né, fornecer para outros programadores usarem a sua estrutura de dados, né? Ou mesmo você, né? Você vai guardar isso aqui e depois você vai reusar isso aqui em vários programas, tá? Então, quando alguém te contratar para fazer um site de e-commerce que você precisar implementar um carrinho de compras, você vai poder ir lá, pegar a sua implementação do TAD Sacola, né, da estrutura de dados Sacola, e usar no seu programa, certo? E aí a gente vai ver, você vai ter que incluir o cabeçalho, e depois na hora de compilar, né, você vai ter que compilar tudo isso aqui junto, tá? Bom, então vamos ver como que é o arquivo de cabeçalho da sacola. Tá? Tem duas partes principais aqui nesse arquivo. A primeira parte, ó, é a definição do tipo sacola, certo? E a gente vai usar o struct, né, o typedef struct, vai dar o nome de sacola para esse tipo. E aí a gente vai, para implementar uma sacola, a gente vai usar 2 variáveis. Um vetor, né, para armazenar os elementos, e eu vou ter uma variável que guarda quantos elementos desse vetor estão sendo realmente utilizados para armazenar elementos da sacola, tá? Por quê, né? O vetor a gente tem que dar um tamanho para ele, né? Então aí eu estou usando um typedef aqui, um define, desculpa, né? Como a gente já fez outras vezes, para definir o tamanho desse vetor. Estou definindo, chamando de max, né? E estou colocando aqui 100 mil. Então, o que significa isso? Como a nossa sacola vai usar um vetor, né, para a gente armazenar os elementos, eu tenho que declarar um tamanho para ele e eu vou definir esse max. E aí a nossa sacola vai ser limitada, né? Ela não vai poder armazenar mais do que 100 mil elementos aqui nesse caso. Se você precisar de mais, você tem que mudar esse define aqui, certo?
E eu estou usando um outro define para deixar minha sacola um pouco mais genérica, que é só o tipo dos elementos, né? Porque uma sacola, em geral, você pode ter sacolas de diferentes tipos, né? Então, você pode querer armazenar char, você pode querer armazenar int, você pode querer armazenar pessoas, você pode querer armazenar produtos, né? Se você for fazer uma sacola para um carrinho de compras, por exemplo, né? Então, eu estou só fazendo isso para ficar um pouco mais genérico, né? E você, se você quiser mudar o tipo da sacola, só muda aqui no define, tá bom? Mas isso aqui é só para simplificar. Então, a parte mais importante aqui, por enquanto, é o tipo, né, da sacola, que tem essas duas variáveis, tá? E aí, aqui, embaixo, tem a outra parte muito importante, que são as operações da sacola. As operações vão ser implementadas por funções, tá? Então, eu vou definir sempre uma operação, então a função criar sacola, eu vou definir ela como uma função que o nome é sacola underline criar, tá? A função que retorna o tamanho da sacola vai ser sacola underline tamanho e assim por diante. Então sempre eu vou pôr um prefixo no nome da função para ficar claro que isso aqui é uma operação, né, dessa estrutura sacola, tá bom? Isso aqui é uma convenção, tá? Muito usada, né, em C. Não é nada próprio da linguagem em si, né? É só uma convenção mesmo. E aí, como que são as operações? A operação criar não retorna nada. Apesar de a gente falar que é uma operação que vai criar uma sacola, na realidade ela vai mais inicializar a sacola. Já vai existir uma variável que você vai passar como parâmetro, tá? E ela vai inicializar essa sacola como uma sacola vazia. Basicamente, ela vai atribuir, né, 0 a esse campo TAM, né, da sacola S, certo? Observem que tem um e-comercial aqui, né, que depois eu vou falar melhor, isso aqui é muito importante, tá? Então, eu tenho o tipo sacola e aqui eu tenho as operações. E a outra operação, tamanho, né? Tamanho recebe uma sacola e retorna o tamanho dela, certo? A inserção recebe uma sacola e um valor, um elemento, que é de qual tipo? Do tipo, né? Do define aqui, né? Por isso que eu vou usar o define, porque depois você muda o tipo só num lugar, senão você vai ter que ficar mudando o tipo em vários lugares, tá? E o sacola obter é aquela operação que você, dado uma sacola, você quer obter o iésimo elemento da sacola. Tá? Então ela recebe esse i, que é um inteiro, e retorna o iésimo elemento inserido na sacola. Certo? Então o tipo dessa função vai ser tipo. Né? Eu também, de novo, usando o define. Certo? Então, esse arquivo de cabeçalho, que é o sacola.h, ele define o struct, o tipo sacola em si, e define a interface das operações, né? A assinatura das operações que você pode executar nessa estrutura de dados. Tá? A implementação disso vai ser feita em outro arquivo. Tá bom? Isso a gente precisa fazer para poder reusar essa implementação, né? Essa estrutura de dados em vários arquivos. Tá? Para você poder usar isso aqui depois em outros locais, tá bom? E aí, uma coisa muito importante aqui, um ponto muito importante é o e-comercial, tá? Para que serve isso aqui? Isso aqui não funciona na linguagem C mesmo, tá? Isso aqui só funciona na linguagem C++. Mas é muito útil, depois vocês vão aprender uma forma de fazer isso que a gente está fazendo aqui na linguagem C, né? Mas é uma forma um pouco mais confusa, que tem que entender alguns conceitos adicionais. Na linguagem C++, a gente pode usar esse operador que é bem mais simples, que a gente está dizendo aqui que a passagem desse parâmetro sacola aqui vai ser por referência. O que significa isso? Significa, né, que quando eu for implementar essa função, a gente vai ver lá no próximo slide, essa variável S, ela vai representar
a sacola mesmo do usuário, né, do programador que está usando o seu código. Sabe? Esse S vai ser uma referência para aquela variável que o cara definiu lá fora. Tá? Depois a gente vai entender melhor nos próximos slides. Continuando, então, antes de entender a implementação da sacola, vamos ver como que a gente usa uma sacola, porque uma coisa legal da estrutura de dados usando esses arquivos de cabeçalho é que você, quando você for usar uma estrutura de dados, você não precisa realmente olhar para a implementação dela. Só pela interface ali, pelo arquivo de cabeçalho, você já tem o que é o tipo e as operações que você pode realizar sobre aquela estrutura de dados. Isso é suficiente para a gente usar. Então aqui a gente já vai, né, é o meu programa exemplo. Vai ser um programinha bem simples, só mostrar como que a gente usa, né, uma sacola. Então, ó, você tem que declarar uma variável, né, do tipo sacola, eu vou chamar ela de S. Tá? E aí, o legal, né, mais uma coisa legal dessas estruturas de dados definidas dessa forma é que eu posso ter várias sacolas. Tá? Então, poderia ter S1, S2, né? Poderia ter, sei lá, carrinho de compras e itens preferidos, né? Algo assim, ou itens salvos, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa estrutura de dados sacola, porque a gente definiu assim, é que a gente tem que chamar essa operação criar, tá? Então, a gente tem que chamar a operação criar passando a variável, que é para ela inicializar essa sacola com tamanho zero, para ser uma sacola vazia, tá? Bom, antes disso, é importante isso aqui, né? Você tem que dar um include naquele ponto .h, que é o do arquivo de cabeçalho, que é onde está definido o tipo sacola, né? E onde está definido essas funções, tá? Você tem que incluir lá. Tem que dar um include. E observe aqui, ó, que o nosso include está um pouco diferente, né? A gente não está usando aquele sinal de menor e maior. A gente está usando aspas duplas, ó. Isso é importante, tá? Não use o sinal de menor e maior para um arquivo de cabeçalho que está junto do seu programa, tá? Porque isso, quando você usa o sinal de menor e maior, na maioria dos ambientes, você está dizendo que esse arquivo de cabeçalho não é do seu programa, é um arquivo de cabeçalho da biblioteca do seu ambiente, que está em outra pasta, né, que está configurado em outro lugar. E aí, se você colocar um sinal de menor e maior aqui, na maioria dos ambientes ele não vai achar esse arquivo, porque esse arquivo não está lá na pasta de bibliotecas, ele está na sua pasta mesmo, ele está na mesma pasta desse arquivo aqui, certo? Desse arquivo que você está editando. Então, sempre quando for um arquivo seu, do seu programa, né, ali você coloca aspas duplas, tá? Bom, mas então, né, eu defino uma variável sacola, isso aqui, esse S, né, vai ter uma região da memória reservada para ele, que vai ter o vetor buff e o vetor e o tamanho, né, aquele inteiro tam, né, essa variável representa isso. Aí eu peço para criar. E aí eu posso começar a usar a sacola, inserir elementos lá. Então aqui eu estou inserindo, ó, e aí, né, sempre o primeiro parâmetro da operação é a estrutura de dados, né, o struct aqui que eu defini. E depois podem vir parâmetros adicionais da operação, né? No caso da inserção, eu falo qual é o elemento que eu quero inserir, certo? Até ficou um errinho aqui, né, pessoal, que eu defini aqui como char e estou usando aqui como float, tá? Então, veja como é fácil agora mudar o tipo da sacola. É só você ir lá no seu ponto .h e trocar o define tipo para float, tá? Eu fiz isso quando eu criei esse programa, mas esqueci de mudar no slide. Então aqui eu estou fazendo 3 inserções. E depois ó, eu vou usar agora outras operações, as outras operações da sacola. Ó. Vou fazer um for com i começando em 0 e indo até ó, sacola tamanho -1. Eu estou chamando a operação sacola tamanho para me dizer qual é o tamanho da sacola. Né? Aqui eu sei que são 3, mas sei lá, né? Depois se eu quiser inserir mais gente ou menos gente aqui, eu não preciso mudar esse código. Ó. Eu estou usando aqui o tamanho da sacola. Né? E estou imprimindo ó, o índice, né, o índice da inserção, né, desse elemento e o elemento em si. Estou usando aqui ó, sacola obter, passo a sacola e passo o índice para eu obter aquele elemento da sacola.
certo? Então, um programa que vai usar essa estrutura de dados, né, pode usar essas operações da maneira que está aqui, ok? Bom, e aí só voltando para enfatizar a questão da passagem de parâmetro por referência. Se a gente não usasse aquele e-comercial para falar que essas funções aqui recebem esse parâmetro aqui por referência, esse código aqui não vai funcionar. Porque se você não define aquele e-comercial, o que acontece quando você faz uma chamada desse tipo na linguagem C++ ou na linguagem C, é que essa variável ela vai ser copiada lá na função. Vai ser gerada uma cópia dessa variável. Então, a variável que vai ser manipulada pela função criar, pela função inserir, por exemplo, não vai ser o seu S aqui que você criou, que você definiu e declarou aqui no seu programa. Vai ser uma cópia desse S, certo? Então, quando essa operação criar atribuir 0 para o tamanho, né, do campo S dessa sacola, não vai ser dessa sacola. Vai ser da cópia da sacola, né, que foi criada quando essa chamada foi feita. E aí esse código aqui não vai funcionar, porque a sua sacola em si não vai ser alterada. A mesma coisa na inserção. Se esse parâmetro não for passado por referência, o que vai ser inserido, esse elemento vai ser inserido numa cópia dessa sacola que só existe lá na função inserir, só quando você faz a chamada. Né? Vai ser gerada uma cópia da sacola, vai ser alterada essa cópia, quando a função terminar, essa cópia vai ser descartada e o seu S não vai mudar nada. Então, para isso que serve a passagem de parâmetro por referência. É para você dizer que o que vai ser manipulado dentro lá da função não é uma cópia do S, é o S mesmo, tá? É o seu S, é essa sacola aqui mesmo, tá? Então aquela função ela está dizendo que ela pode modificar, né, a sua sacola. A gente usa isso para implementar, por exemplo, as estruturas de dados, porque uma operação que precisa modificar, né, a operação criar precisa modificar essa estrutura, então tem que ser por referência. A inserir também vai modificar, né, ela vai alterar o tamanho e vai inserir um elemento lá no vetor da sacola. Então tem que ser por referência, senão não funciona. Agora, essa operação, por exemplo, sacola tamanho e a operação também sacola obter, não alteram a sacola, né? Então a gente poderia, em princípio, implementar essas operações sem ser por referência, né? Mas isso não é legal porque é menos eficiente, né? A sacola é uma estrutura, né, que tem um vetor e um inteiro. Esse vetor pode ser grande, e aí você fazer uma cópia disso só para calcular o tamanho, só para retornar o tamanho da sacola, é muito custoso, né? Um desperdício de recurso computacional, né? Você está fazendo uma cópia desnecessária. Então, a gente, mesmo se você não for modificar, né, mesmo que a operação não modifique a estrutura de dados, a gente faz a passagem de parâmetro por referência, né? Como está aqui, né? Ó, tamanho recebe por referência e obter também recebe por referência, tá? Porque isso vai deixar essa função mais, a chamada para essa função, né, mais eficiente, porque não vai ser preciso criar uma cópia. Aí vocês vão ver em alguns lugares, inclusive na apostila do professor Viduane, que ao invés de um e-comercial aqui, ele usa um asterisco para passar parâmetro por referência, tá? Isso pode ser feito em C, tem que ser feito assim, só que fica mais complicado, porque na hora de você chamar a operação, você tem que pôr um e-comercial aqui, tá? E veja que do jeito que a gente está fazendo, não precisa do e-comercial na hora de usar, você faz só na definição da operação, tá? Então a gente vai fazer dessa forma porque é mais simples, tá? Mais elegante. Então vamos ver agora como realmente implementar as operações da sacola. Isso a gente vai fazer num arquivo sacola.cpp. Tá? Esse arquivo sacola.cpp a gente vai dar um include no sacola.h também. Por quê? Porque é lá que está definida a struct sacola, o tipo sacola. Então aqui a gente vai usar esse tipo, então também precisa colocar. Mas aqui a gente vai pôr o código
das funções mesmo, né? Vocês lembram que lá no sacola.h as funções estavam definidas, mas aí no final aqui tinha só um ponto e vírgula, né? Não tinha um corpo da função, só tinha o cabeçalho da função, né? A assinatura da função. Para quem vai usar a função, né, como o programa que a gente acabou de ver, só precisa saber a assinatura. Mas agora alguém tem que implementar, né? E essa implementação é feita nesse arquivo sacola.cpp. Certo? E aí, bom, criar uma sacola, né? O que significa, o que a gente precisa fazer? É simplesmente atribuir zero para o campo tamanho, para o campo tam, tá? Para falar, ó, não tem nenhum elemento dentro dessa sacola, né? Porque, né, a sacola, ela tem um vetor buff que o tamanho dele é grande, né? Um monte sempre vai ter e é fixo, é sempre o mesmo tamanho. Mas a gente quer fazer agora uma estrutura dinâmica, né? Uma estrutura de dados que começa vazia e você vai inserindo elementos, né? Então, a gente vai controlar quais posições do vetor realmente estão sendo usadas para armazenar elementos válidos, né? Por essa variável, né? Por esse campo tam, certo? Então, a operação tamanho também é muito simples, é simplesmente retornar o tam, né, do S. A inserção, ó, ele já tem um pouquinho mais, né, tem algumas operações. Ó, ele recebe uma sacola, como sempre, e um val, que é o valor novo que você quer inserir. E aí você vai inserir isso aonde? Você vai inserir isso na próxima posição livre do vetor. Então, eu vou pegar o s.buff, que é o vetor que está dentro da sacola, na posição s.tam, né? Porque tam é a primeira posição livre, né? Então, quando tam é zero, a posição zero está livre, né? Então, você vai pegar na posição zero e colocar o primeiro elemento, né? E vou incrementar o tam, né? Para falar, ó, agora tem um elemento aí, né? Então, a próxima posição livre é a posição 1, né? E é só isso, isso é a inserção, né? E aí o obter também é bem simples, né? Eu já estou passando o índice i, né? E eu vou retornar o iésimo, né? O elemento, né? Na posição i do vetor buff, né? E isso vai retornar um elemento do tipo, né? Do tipo que está de acordo com o define, né? Então, isso aqui é a implementação da nossa estrutura de dados sacola, né? Para quem é observador, já deve ter notado assim, que existem alguns probleminhas aí nessa implementação, né? Primeiro problema, tem pelo menos dois problemas. O primeiro problema é que a gente sabe que o vetor que está dentro da sacola, ele tem um tamanho fixo e limitado, né? Então, se o usuário dessa estrutura de dados começar a inserir um monte de elementos, vai chegar um momento que isso aqui vai estourar, né? Que a gente vai ocupar todas as posições do vetor e isso aqui vai dar um erro, né? E às vezes até em C ou C++, ele nem dá um erro imediato, isso aqui às vezes pode invadir a memória, né, de outras variáveis e dar um problema mais sério, né? Isso é um problema que a gente não está controlando aqui. A gente poderia, né, tentar controlar isso aqui, testando, né, se o tamanho já estourou, né, e aí não fazendo a inserção. Isso seria uma boa prática. Outro problema é esse aqui, esse obter, ó, que esse i, o usuário desse código aqui pode passar um i que está fora dos elementos válidos, né? Então, às vezes o seu tamanho é 0 e você passa i 10. Ele vai retornar o quê? Vai retornar um lixo, né? Vai retornar um elemento lá desse vetor que existe, porque o seu vetor tem 100.000 posições, por exemplo, você vai tentar pegar a posição 10, vai estar lá, vai ter alguma coisa lá, mas vai ser um lixo que não é um elemento válido, né? Porque o seu tamanho é 0, né? A sua sacola está vazia e eu não estou testando isso aqui, deveria testar também, tá? Ou pode até pior, né? Esse i pode estar fora do buffer, né? Fora do vetor, pode estar além do tamanho máximo do vetor. E aí ele vai acessar uma memória pode, né, que é de outra variável, né? Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Certo? Então são duas limitações aí desse código, né? E aí esse código está assumindo, né, que o cara que vai usar isso aqui vai ser cuidadoso, né? Não vai passar um i fora do tamanho, né? Antes de, né, usar o i, ele vai fazer uma verificação do tamanho, que foi como a gente fez aqui, né?
Aqui esse código não tem problema, porque eu nunca vou chamar um i aqui fora do tamanho, porque eu estou usando o for limitado pelo tamanho da sacola. Mas então essa é a implementação. Então, só para resumir, como que ficou o nosso programa? A gente tem um programa agora com 3 arquivos. Né? O primeiro arquivo é o arquivo de cabeçalho, sacola.h, onde está definido a interface, né, da minha estrutura de dados. E aí a gente fez uma implementação, né, dessas operações no sacola.cpp. Esse sacola.cpp inclui o sacola.h, né, porque ele usa esses tipos e é para isso que serve esse sacola.h, é para a gente usar ele em mais de um lugar. E aqui a gente já está usando em mais de um lugar, né? O cliente aqui, o nosso programa de teste, ó, ele também usa o sacola.h, ele também inclui. Então, para isso que existe o sacola.h, ó, porque o tipo e as operações a gente tem que usar em mais de um lugar, tá? E aí a gente precisa incluir esse sacola.h nesses diferentes arquivos, né? E aqui, no caso, a gente tem um único local do programa em que a gente está usando esse cara, né, como usuário mesmo. Porque isso aqui é a implementação da sacola. Isso aqui, em geral, você não vai mexer mais, né? Você vai implementar e aí depois você vai usar. Mas você pode ter um programa com vários CPPs, né, que usam a sacola em diferentes pontos, tá? Não só na main, pode usar em outras funções que podem estar em outros arquivos, tá? E aí todo lugar que você for usar a sacola, você dá um include.h. E aí, na realidade, esse .h aqui, ele está incompleto, tá? Tá faltando um if, ndef, def, end if aqui, que no código que eu disponibilizo para vocês, vocês vão ver como que usa isso. Justamente para quando você inclui mais de uma vez o .h, isso não causar problema no compilador, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, não. Bom, e aí como que eu compilo esse programa? Agora eu tenho vários arquivos, né? E aí, para compilar isso no terminal, é só você chamar o compilador, o GCC, por exemplo, passando os arquivos .cpp, o nome dos arquivos .cpp. Tá? Supondo que você está na pasta onde esses arquivos estão, é só você fazer GCC, todos os arquivos CPP, no caso que são 2, e aí menos O e o nome do arquivo de execução, executável que você quer gerar. Tá? Isso, veja que você não precisa incluir aqui o .h, tá? Acho que se incluir não dá erro não, mas não precisa. Porque ele já é incluído, né? Os CPPs já incluem ele, então o compilador já sabe. Tá? Ou você pode, se você tiver várias pastas e tudo, uma coisa que você pode fazer, ao invés de ficar listando todos os CPPs, você pode só dar um asterisco.cpp, né? Se todos os arquivos daquela pasta fazem parte do seu programa, né, você pode fazer assim. E num vídeo posterior eu vou explicar como fazer isso no Visual Studio, tá? no VS Code. Tá bom? Porque no VS Code ele não funciona sozinho, assim, ele não cria a configuração correta para múltiplos arquivos. Aí você tem que fazer só uma edição simples lá numa configuração. Né? E aí, como eu falei, você pode ter outros clientes que usem, né, a sua estrutura de dados. Né? Vai ficar simples você reusar isso aqui. Bom, então, concluindo, né, o que a gente viu? Né? A gente viu esse conceito de tipo abstrato de dados, né, que é diferente de tipo de dados e de estrutura de dados, mas estão relacionados. Né? E aí, a gente viu que uma estrutura de dados é uma implementação, né, de um TAD, em geral. E aí a gente viu como implementar, né, uma estrutura de dados usando múltiplos arquivos, né, na linguagem C, C++. Então é isso, pessoal. Obrigado.